Boa tarde, como vocês estão? Hoje sábado, aqui no Rio de Janeiro, um friozinho, na verdade, né, friozinho para mim, para muitas pessoas, talvez não seja friozinho ainda, mas a pessoa aqui é friorenta. Mas aquela temperatura bem agradável, tempo fechado, uma chuvinha gostosa, que sempre inspira os insights. E hoje é dia de insights por aqui. Então, a ideia é trazer algo que tenha ocorrido e que eu possa compartilhar com vocês e que seja útil para que vocês possam fazer reflexões a respeito daquilo que foi dito. Deixa eu aguardar um instantinho para que vocês entrem. Em breve teremos novidades por aqui. Não sei se vocês estão vendo as postagens que eu estou fazendo aqui no Rio. Se não olhou, entre lá. E já nós vamos ter um desafio aí para você. Quero saber quem vai participar conosco. Enfim, todo sábado, aliás, todos os dias, 12h07, estamos aqui com algum conteúdo para vocês. Oi, Julinha! E 15 minutos para você, todos os dias, exceto as quintas-feiras, que nas quintas-feiras é 1 hora, né? O tempo de live é 1 hora de duração aqui conosco. Mas todos os outros dias, 15 minutos para você com temas diferenciados. Então, lembrem de mandar as suas sugestões, coisas que vocês gostariam que nós colocássemos por aqui. Tô ótima, Julinha. E você? Como é que estão as coisas aí em casa? Tá tudo bem? Tá todo mundo com saúde, tudo tranquilo, né? Você já me adiantou o que estava acontecendo, então continue me dando notícias, tá? Silvia, é prazer ter você aqui conosco. Então, lembrem de compartilhar essa live, se for possível, ok? Aqui nesse aviãozinho, vai ser muito legal se vocês puderem fazer isso. E também de curtir bastante aqui no coraçãozinho. Quanto mais, pode clicar várias vezes aí para chamar mais atenção para nossa live. Oi, mãezinha, que bom você por aqui. Muito bem, como eu disse, hoje é dia de insights, né? Então, alguma coisa que ocorreu e que eu achei que valeria a pena trazer aqui para vocês. Então, o insight de hoje é o seguinte: ontem nós estávamos conversando sobre relacionamento afetivo, inclusive eu li um trecho do livro do professor De Rose para vocês. Quem não assistiu, quem não pôde acompanhar essa live, está lá gravada no IGTV, ok? Então entra lá, porque esse livro é maravilhoso, tem vários capítulos interessantíssimos, trazendo um outro olhar, uma outra perspectiva para relacionamentos. E deixa eu só ver aqui o que a Júlia colocou. Tô feliz porque amanhã é meu aniversário, olha só! Estamos bem fazendo a nossa quarentena, isso aí. Nossa, Julinha, parabéns, feliz aniversário para você, né? Dia especial, Dia das Mães, olha só. Parabéns mesmo, que seja uma nova fase aí de grandes descobertas, de muita saúde, de muita felicidade, de muito amor, né? E sempre pertinho da gente, pra gente poder trocar bastante. Bom, mas voltando, Simone chegando aqui também, voltando então, hoje é dia de insight aqui pra você, e eu tava falando que ontem nós comentamos sobre o livro Relacionamento Afetivo, do professor De Rose, Método para um Bom Relacionamento Afetivo, e eu li alguns trechos para vocês que falam sobre, principalmente, ciúme, fidelidade, o nosso comportamento dentro de um relacionamento, né? E aí foi muito engraçado porque ontem veio uma aluna da escola muito querida, ela precisou passar aqui porque ela está numa fase de treinamento para a prova, né? Para ela ser instrutora do The Rose Method. Ela já é uma aluna mais antiga, que é a Cris. E como ela estava com problema de internet, eu precisava avaliar a prova dela, o treinamento e tudo mais, ela veio aqui para passar para mim a prova. E aí a gente começou a conversar sobre um monte de outras coisas, né? E ela acabou de sair daqui agora há pouco. E a gente ficou conversando sobre um monte de coisas e trocando ideias, insights muito interessantes. E eu falei, Cris, esse vai ser o tema da live de hoje. Você acabou de me trazer muitos insights para a live de hoje. E a questão é a seguinte: muitas vezes nós moramos sozinhos, vivemos sozinhos e nos acostumamos a estar sozinhos. Não quer dizer que nós não gostaríamos de estar com outras pessoas, né? Ou com outra pessoa. Mas percebe que quanto mais sozinho você fica, mais difícil às vezes fica de você ter outra pessoa na sua vida.
E por que que isso acontece? Era exatamente esse o tema que a troca de ideias estava rolando. Por que que às vezes é tão difícil você encontrar uma pessoa que case ali, que seja compatível com você, né? Essa história de alma gêmea, gente, não existe, tá? Existem várias possibilidades. Não existe uma só possibilidade. E para tudo na vida existem várias possibilidades, né? Por acaso eu trabalho com o The Rose Método, mas eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, porque eu sei que eu gosto de muitas outras coisas e poderia estar fazendo aquilo. Mas nesse momento essa me pareceu a melhor escolha, né? E a mesma coisa em termos de relacionamento, né? Não existe uma pessoa que é certa para você. Existem várias. E vai depender, então, onde estão essas várias pessoas, né? Vai depender exatamente do que você está direcionando na sua cabeça e de como você está permitindo que aquilo chegue ou não, que aquela energia flua ou não para a sua vida. Tô falando de relacionamento, mas poderia ser em relação a qualquer outra coisa. E uma coisa que é importante nós lembrarmos é que a nossa vida, ela é constituída por vários setores, né? E quando nós não temos isso muito claro, a gente mistura tudo numa coisa só e isso torna muito mais difícil você poder trabalhar cada uma dessas coisas porque você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. Então, por exemplo, para tornar mais claro, nós temos o setor da nossa vida que é o nosso lado profissional. Então, o que eu gostaria de fazer da minha vida em termos de profissão? O que me realizaria? Ou se você já está num trabalho, né? Já tem o seu trabalho, isso me realiza, isso me faz feliz? Ou o que outra coisa eu poderia estar fazendo? Será que essa outra coisa seria melhor do que eu fazer o que eu estou fazendo? Né? Melhor em que sentido? Só financeiramente? Mas será que eu ia sentir que eu estou contribuindo com as pessoas? Que eu estou dando o melhor de mim para o mundo? Ou só estou fazendo aquilo pelo dinheiro? Então, existem várias questões que estão em torno do seu setor profissional. E você tem que dedicar algum tempo a entender todo esse mecanismo e direcionar a sua energia para aquilo que te interessa dentro do campo profissional. Só que existem outros setores, a sua vida não é só trabalho. Então, por exemplo, existe o setor de relacionamentos em geral, família, amigos, colegas de trabalho. Como é que estão esses relacionamentos? Eles estão bons, estão saudáveis? São relacionamentos que me impulsionam a ir para frente, a evoluir, a trocar ideias? Se não são, você precisa rever esses relacionamentos, rever esse tempo dedicado a essas relações, porque se é algo que não está te agregando, está tirando a sua energia que você poderia estar direcionando para outras coisas. Aí você vai dizer para mim, mas como mudar a relação se é um colega de trabalho? Ou como mudar a relação se é um familiar que eu não me dou bem? Aí é você entender o ponto que incomoda e aprender a lidar com aquilo, porque nossa vida é um aprendizado eterno. Não adianta nada você ficar reclamando ou você ficar permitindo que aquilo te afete negativamente, né? Você pode escolher que você vai se relacionar o mínimo com essas pessoas, por exemplo, seu colega de trabalho, resolva assuntos estritamente profissionais. E se você já sabe que tem essa ou aquela questão que é mais delicada, evite de lidar diretamente com aquilo. Ou se tiver que lidar diretamente com aquilo, não traga qualquer possível reação para o lado pessoal, porque é uma questão de trabalho. Então, quando nós conseguimos setorizar as coisas e entender os mecanismos, nós conseguimos agir melhor em relação àquilo. E no caso do relacionamento afetivo, né? Muitas vezes nós estamos sozinhos e queremos alguém. Só que aí você começa a escolher demais, a ficar exigente demais, a arrumar defeito demais. E aí no final das contas a pergunta é, será que você quer mesmo estar com alguém ou não? Né? Será que você está focando a sua energia para que algo aconteça naquele setor ou não? E aí, como eu estou falando dos vários setores, por que seria importante? Será que eu não posso viver sozinho? Pode. Só que o que acontece é que o ser humano é um ser social. Ele não nasceu para estar sozinho. Ele precisa da troca, ele precisa do outro.
E por isso é tão importante nós melhorarmos as nossas relações como um todo. Porém, né, não tem aprendizado maior do que você conviver diariamente com uma pessoa e conseguir transformar diariamente aquela relação para que ela sempre seja uma relação saudável. Esse é o maior desafio de todos e é o maior aprendizado de todos. E aí, dentro da cultura do The Rose Method, nós ensinamos uma forma leve de ver a vida, uma forma prazerosa de viver a vida, mas também ensinamos que nós aprendemos através do outro. E se você tem um outro ali dentro da tua casa o tempo todo, ele é o reflexo do teu comportamento. Então, se você consegue perceber isso e entender isso, você nunca vai se desgastar com o outro, porque qualquer coisa que esteja te incomodando no outro, na verdade, né? Lembre que quando você aponta para alguém, tem esse aqui apontando para você. Na verdade, é porque existe algo em você que está te incomodando e que você está vendo no outro. Ou ele está tocando o dedo ali no seu ponto fraco, né, na ferida aberta. Então, isso são oportunidades de você olhar para si e não olhar para o outro e perceber o que eu estou fazendo errado, ou o que eu posso melhorar, ou o que não está legal aqui. E aí é claro que ontem, até conversando com vocês nesse trabalho do livro, né? Oi, Ju, consegui estar aqui, que bom, que é Zélia, né? Agora eu já sei que seu nome é Zélia. Bem-vinda, Zélia. Então, até ontem estava falando com vocês do livro, e é claro que para que um relacionamento assim aconteça, precisa de maturidade de ambas as partes. As duas partes precisam ter essa visão de que o outro não é uma ameaça, de que o outro não está ali invadindo o meu espaço, mas sim está me ensinando a me conhecer e me perceber mais. Agora, como ter essa pessoa do seu lado, né? Como atrair essa pessoa para o seu lado? E essa foi principalmente a base da conversa com a Cris, porque muitas vezes, né, ou nós estamos fechados para um relacionamento sem até perceber, ou nós estamos abertos demais, né? Ou é 8 ou é 80. E por que não você determinar qual é o tipo de relacionamento que você quer e começar a se preparar para aquele relacionamento, né? No sentido assim, se eu quero uma pessoa, claro que perfeição não existe, né? Então cuidado aí com essa utopia. Mas se você quer uma pessoa que tenha os mesmos hábitos, que tenha os mesmos valores, e que seja parceiro, e que seja amigo, e que seja carinhoso, ok, isso não é nada demais. E existem várias possibilidades, né? Existem várias pessoas que podem se encaixar nessa necessidade sua, né? Não que você precise, não, você não precisa, mas seria melhor se você tivesse, né? Então, ao invés de você estar aberta para ver o que aparece, direcione, ou aberto, né? Direcione, e isso não é só para relacionamento afetivo, é para qualquer coisa. Então eu quero um trabalho que seja assim, assim, assado, que eu possa contribuir desta forma e que eu tenha esse retorno financeiro. Eu quero um parceiro evolutivo que tenha, olha aí a palavra, um parceiro evolutivo. Você não quer alguém para suprir as suas necessidades nem as suas carências. Você deve querer alguém com quem você possa evoluir junto. Essa é a melhor experiência a dois que eu acredito. Então, se você quer um parceiro evolutivo, como é que tem que ser essa pessoa? Eu gostaria que ela tivesse essas características, que tivesse esses valores, que tivesse esses hábitos. E claro que quando você encontrar ou parceiro, ou trabalho, ou qualquer outra coisa, não vai encaixar talvez 100%. E aí, esses talvez 10% que faltou encaixar, são as questões que você precisa trabalhar na sua capacidade de adaptação, de flexibilização, de compreensão, para que você vá tornando aquilo cada vez melhor e não deixando que esses 10% uma hora virem 15%, 20%, 40%, daqui a pouco não tem mais nada em comum, né? E é interessante porque às vezes a gente percebe pessoas que no começo tinham tantas coisas em comum e de repente os caminhos se afastam, né? Ok, isso pode acontecer, mas será porque talvez não tenha havido um cuidado, uma vontade real de ambas as partes
de fazer com que os caminhos seguissem juntos, né? Ali na mesma direção, cada um com seus objetivos, mas um ajudando o outro a conquistar esses objetivos e não cada um fazendo um trabalho independente, né? É interessante a gente lembrar que um relacionamento qualquer, a base deve ser a amizade, a parceria. Qualquer relacionamento, ó, eu falando de relacionamento, ó, quem entrou aqui. Oi, amorzinho. Amorzinho, ó, 12:30 pra você tá aqui, hein? Então, qualquer relacionamento, a base tem que ser de amizade, de parceria. Porque quando você tem uma base de amizade, para um amigo mesmo, você fala tudo. Você não tem problema de se abrir, você não tem problema de ficar vulnerável, você não tem problema se o outro vai te interpretar mal e vai querer te sacanear, pelo amor de Deus, né? Não dá pra se relacionar com uma pessoa assim. Então, se você não pode ser você dentro daquele relacionamento, ele não é um bom relacionamento. Se você tem que ficar pisando em ovos, né, e tentar agradar a pessoa o tempo todo, tem alguma coisa errada. Então, é importante que os dois lados tenham essa visão e esse entendimento para que cada um vá fazendo os ajustes para que a coisa continue sempre melhor e não ao contrário, né? Tem que ser um crescente e não um decrescente, né? Começa aqui no auge, né? Normalmente os relacionamentos são assim, né? Você começa no auge, apaixonada, aquela pessoa tudo pra você e cada vez ela vai sendo menos, daqui a pouco você não quer mais. Então, o que isso mostra? Uma instabilidade emocional muito grande da nossa parte, né? Que precisa daquela coisa arrebatadora e tal, e senão não vale. Peraí, você não sabe cultivar algo, né? O relacionamento ele deve ser igual a plantinha. A plantinha, ela começa de uma semente, né? Ela não aparece do nada aquela planta linda, exuberante. Ela é uma sementinha. E se você não souber regar todo dia, cuidar todo dia de uma forma saudável, ela não vai florescer, não vai crescer, não vai dar frutos. Então, vamos lembrar sempre disso, né? E o que é muito importante, normalmente nós tendemos a ser mais impacientes, intolerantes, não tá com tanta disponibilidade para aquelas pessoas que estão mais próximas. E são exatamente elas, né? Porque você acha assim, já é meu amigo mesmo, pode aturar qualquer coisa. Ou já tô aqui casada com essa pessoa também, hoje eu tô de mau humor e posso falar o que eu quiser, que amanhã fica tudo bem. Ou então num trabalho, né? Já tá garantido, não preciso fazer tanto esforço. Em relação a qualquer coisa, se você não cuidar daquilo sempre, né? E principalmente, né, que eu tava falando, os relacionamentos que a gente acha porque as pessoas estão muito próximas, já tá íntimo, né? Eu não preciso de tanto cuidado. É exatamente o contrário. Porque aquela pessoa está se aproximando cada vez mais, porque está tornando cada vez mais íntimo, é que você precisa ter cada vez mais cuidado. Não no sentido de pisar em ovos, mas no sentido de se esforçar muito mais para ter muito mais paciência, para ter muito mais tolerância e principalmente para ter muito mais carinho, né? Porque não é porque a pessoa tá ali que ela não precisa mais, que você já conquistou. Não, a conquista é diária e é sempre. E é importante a gente lembrar disso. Mas no cômputo geral, que diz que vai acabar, mas ainda estamos aqui. Então, no geral, o que é importante nós lembrarmos? Existem vários setores da nossa vida para nós darmos atenção. Profissional, pessoal, afetivo, relacionamentos de uma forma geral, vida financeira. E quanto mais você consegue setorizar, mais você consegue ter um panorama mais amplo, novas perspectivas da sua vida e conseguir atuar pontualmente em cada uma delas, colocando atenção, colocando energia. E para isso você precisa direcionar, né? Porque se você não sabe que aquilo está ali e que são setores diferentes que você precisa cuidar, você simplesmente vai vivendo e a sua energia vai se dispersando. E quando a energia se dispersa, você não consegue, às vezes, realizar bem tudo aquilo. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa se dedica muito à profissão, ou às vezes se dedica muito só ao casamento, ou às vezes se dedica muito só à família, e os outros setores vão ficando capengas, né? E aí o que acontece lá na frente? Se dedicou muito à profissão,
talvez não tenha conseguido construir relacionamentos saudáveis, talvez tenha poucos amigos, talvez não tenha ali uma pessoa do lado que a deixe feliz, e isso vai gerando vazios. Mas por quê? Porque nós não alimentamos aqueles outros setores, porque colocamos a energia numa coisa só. Então é importante nós sabermos que existem vários setores e que cada um deles precisa, são várias plantinhas ao seu jardim, cada um daqueles precisa ser cuidado, precisa ser regado, você precisa colocar energia em cada um deles. E isso significa, todos os dias você pensar, bom, em relação a isso, o que eu posso fazer hoje para melhorar? E em relação a esse outro setor, o que eu posso fazer hoje para isso melhorar? E aquele outro, o que eu posso fazer hoje? Então, sabe aquele cara que fica equilibrando vários pratos? É mais ou menos isso, né? E cada vez mais, se você está atento a todos os pratos, vai ficar muito mais fácil você equilibrá-los sem deixar que nenhum deles caia no chão, ok? Então, esse foi o insight para você hoje. Espero que você tenha curtido. Já falei bastante, né? Eram só 15 minutos, mas eu sempre passo. E amanhã, Dia das Mães, se você é mãe ou se você tem uma mãe querida próxima, feliz Dia das Mães. Aproveite bastante, curta bastante com a sua família e que seja um dia muito gostoso para todos vocês. Mas nos vemos 12h07 aqui no meu Instagram, tá bom? Beijo grande, ótimo estar com vocês por aqui.